Imagine viver em um lugar onde o inverno dura praticamente o ano inteiro, a temperatura pode chegar a 50 graus negativos e uma única refeição decide se você continuará vivo. Enquanto quase toda a vida foge desse ambiente, um animal fez exatamente o contrário, ele o conquistou. Esse é o urso polar ou ursus maritimos, da família Ursidae, o maior predador terrestre do planeta. Encontrado nas regiões congeladas do Ártico, ele não apenas sobrevive nesse deserto de gelo. Ele domina esse ambiente como nenhum outro mamífero. Mas seu tamanho é apenas parte da história. Debaixo da pele existe uma camada de gordura que pode ultrapassar 10 centímetros, funcionando como um verdadeiro isolamento térmico. Por baixo do pelo branco, sua pele é completamente preta, absorvendo o máximo possível do calor do sol, enquanto cada passo sobre o gelo é sustentado por patas enormes, cobertas por pelos e pequenas saliências que funcionam como solas antiderrapantes. Toda essa evolução existe por um único motivo: caçar focas. O urso polar pode esperar imóvel por horas ao lado de um buraco no gelo, economizando energia até que a presa precise subir para respirar. Quando esse momento chega, um único ataque costuma ser suficiente. E mesmo sendo um excelente nadador, ele paga um preço alto por viver nesse extremo. O gelo marinho está diminuindo, obrigando muitos indivíduos a percorrer distâncias cada vez maiores em busca de alimento. Em algumas regiões, eles já nadam por dezenas de quilômetros sem encontrar um lugar para descansar. Hoje, o maior predador terrestre enfrenta um inimigo que força nenhuma de suas adaptações conseguiu prever: a rápida transformação do próprio habitat. Sua história não é apenas sobre força, mas sobre resistência em um dos ambientes mais difíceis da Terra. Poucos animais conseguiram dominar tantos ambientes diferentes quanto este. De montanhas cobertas por neve a florestas densas e rios cheios de salmões, ele transformou quase todo o desafio em uma oportunidade. Esse é o urso pardo, ou Ursus arctos, da família Ursidae. Encontrado na América do Norte, Europa e Ásia, ele é considerado a espécie de urso com a maior distribuição geográfica do planeta. Dessa mesma espécie surgiram gigantes famosos, como o urso Kodiak e o urso grizzly. O segredo do seu sucesso nunca foi a força, mas a capacidade de se adaptar. Diferente de predadores especializados, o urso pardo come praticamente tudo o que encontra: frutas, raízes, peixes, insetos, mel e até grandes mamíferos quando surge a oportunidade. Essa dieta variada permitiu que sobrevivesse onde muitos outros animais desapareceram. Quando chega a época da migração dos salmões, uma verdadeira corrida contra o tempo começa. Durante poucas semanas, rios inteiros ficam repletos de peixes, e o urso aproveita essa abundância para acumular centenas de quilos de gordura. Essa reserva será a diferença entre sobreviver ou morrer durante o inverno. Apesar da aparência tranquila, ele continua sendo um dos mamíferos mais fortes do planeta. Um único golpe de suas patas pode derrubar grandes presas, enquanto o olfato, dezenas de vezes mais sensível que o de um ser humano, detecta alimento a quilômetros de distância. O urso pardo não conquistou seu lugar por ser o mais rápido nem o mais feroz. Ele chegou até aqui porque aprendeu uma das maiores lições da evolução: quem melhor se adapta tem mais chances de sobreviver. E, mesmo com toda essa versatilidade, o próximo urso desafia completamente o que esperamos de um grande carnívoro. Durante milhões de anos, a natureza transformou os ursos em grandes caçadores. Mas uma espécie resolveu seguir exatamente o caminho oposto. E sobreviveu fazendo uma escolha que parece desafiar toda a lógica da evolução. Esse é o panda gigante, ou Ailuropoda melanoleuca, da família Ursidae, habitante das montanhas cobertas por bambuzais no centro da China. Apesar da aparência tranquila, ele descende de ancestrais carnívoros e ainda carrega um sistema digestivo muito parecido com o de outros ursos. Então por que ele come bambu? A resposta está na abundância. Enquanto disputar carne exigia energia e competição constante, o bambu estava disponível em enormes quantidades durante quase todo o ano. Aos poucos, o panda transformou esse recurso simples na base da sua sobrevivência. Mas essa escolha trouxe um problema. O bambu é pobre em nutrientes. Para compensar, um único panda pode passar até 14 horas por dia se alimentando, consumindo mais de 30 quilos da planta diariamente apenas para obter energia suficiente. A evolução também lhe deu uma ferramenta curiosa. Um pequeno osso do pulso cresceu ao longo de milhares de gerações e passou a funcionar como um falso polegar, permitindo segurar os caules de bambu com uma precisão incomum entre os ursos. Hoje, o panda se tornou um dos maiores símbolos da conservação da natureza. Depois de décadas ameaçado pela perda de habitat, programas de preservação ajudaram suas populações a crescer lentamente, mostrando que, às vezes, proteger uma espécie significa preservar toda a floresta ao seu redor. O panda não venceu por ser o mais forte nem o mais rápido. Ele venceu porque encontrou uma solução completamente diferente para um problema que todos os outros ursos resolveram da mesma maneira. E o próximo urso mostra que, às vezes, a melhor estratégia não é mudar a dieta, é dominar um alimento que quase nenhum outro mamífero consegue explorar. Enquanto quase todos os grandes predadores procuram carne para sobreviver, este urso encontrou uma fonte de alimento escondida debaixo da terra. Para alcançá-la, a própria evolução precisou redesenhar seu corpo. Esse é o urso preguiça, ou Melursus ursinus, da família Ursidae, encontrado nas florestas e campos da Índia, Nepal e Sri Lanka. Apesar do nome,
Ele não tem qualquer parentesco com a preguiça. A semelhança está apenas nos pelos longos e nas garras curvas. Seu verdadeiro diferencial aparece na hora da alimentação. Cupinzeiros e formigueiros, praticamente ignorados pelos outros ursos, são verdadeiros banquetes para essa espécie. Com garras fortes, ele abre estruturas que parecem concreto e, em seguida, fecha as narinas para impedir a entrada de poeira antes de sugar milhares de insetos com um único sopro. O som é tão intenso que pode ser ouvido a dezenas de metros de distância. Essa dieta também mudou sua boca. Ao longo da evolução, ele perdeu os dentes incisivos superiores, criando um espaço perfeito para funcionar como um aspirador natural, capturando insetos com uma eficiência surpreendente. Mesmo especializado, continua sendo um animal poderoso. Quando ameaçado, é capaz de enfrentar leopardos e até tigres, defendendo seus filhotes com uma coragem impressionante. E existe uma cena rara na natureza: os filhotes costumam viajar montados nas costas da mãe durante semanas, algo praticamente exclusivo dessa espécie entre todos os ursos. O urso preguiça mostra que sobreviver nem sempre depende de encontrar mais comida. Às vezes, basta descobrir um alimento que quase ninguém percebeu. Mas o próximo urso prova que viver no alto das montanhas pode ser uma vantagem que poucos mamíferos conseguiram dominar. Muito antes de os seres humanos cruzarem a Cordilheira dos Andes, um urso já caminhava por essas montanhas. Isolado do resto do mundo, ele seguia um caminho que nenhum outro urso percorreu. Esse é o urso de óculos, ou Tremarcus ornatus, da família Ursidae. Encontrado ao longo da Cordilheira dos Andes, da Venezuela até a Bolívia, ele é o único urso nativo da América do Sul e o último representante de uma antiga linhagem que já ocupou boa parte do continente. Viver nas montanhas exigiu adaptações diferentes. Enquanto outros ursos dependem da força para dominar grandes territórios, ele aprendeu a explorar as alturas. É um escalador excepcional, capaz de subir árvores e encostas íngremes para alcançar frutos, bromélias e palmeiras, alimentos que poucos grandes mamíferos conseguem aproveitar. Sua alimentação revela outra surpresa. Apesar do porte robusto, passa grande parte do tempo consumindo plantas, frutas e cactos. Ao fazer isso, espalha sementes por quilômetros, ajudando florestas inteiras a se regenerarem. Sem perceber, esse urso também trabalha como um verdadeiro jardineiro da natureza. As manchas claras ao redor dos olhos, que deram origem ao seu nome, funcionam como uma espécie de impressão digital. Nenhum urso de óculos possui o mesmo desenho no rosto. Cada indivíduo carrega um padrão único. Discreto, solitário e raramente visto por pessoas, ele sobrevive há milhares de anos em um dos ambientes mais desafiadores do continente. Sua maior força nunca foi intimidar outros animais, mas manter vivas as próprias montanhas onde habita. Enquanto este urso protege as florestas espalhando vida por onde passa, o próximo conquistou cidades, florestas e montanhas usando uma habilidade completamente diferente: adaptar-se a praticamente qualquer lugar. Quando as florestas mudam, os rios secam ou até as cidades avançam, a maioria dos grandes animais perde espaço. Este urso faz exatamente o contrário. Ele encontra uma nova maneira de sobreviver. Esse é o urso negro americano, ou Ursus americanus, da família Ursidae. Encontrado do Canadá ao México, ele se tornou o urso mais numeroso da América do Norte. O segredo não está na força nem no tamanho. Está na capacidade de se adaptar. Enquanto o urso pardo domina pela versatilidade física, o urso negro domina pela inteligência. Ele aprende rapidamente onde encontrar alimento, memoriza rotas, reconhece mudanças no ambiente e aproveita praticamente qualquer oportunidade para sobreviver. Essa habilidade aparece até onde poucos imaginam. Diferente da imagem clássica de um urso preso ao chão, ele é um escalador extraordinário. Suas garras curtas e curvas permitem subir árvores com rapidez, seja para escapar de perigos, alcançar frutos ou proteger os filhotes. Muitos filhotes aprendem a escalar ainda nos primeiros meses de vida. Sua alimentação muda conforme a estação. Na primavera, procura brotos e plantas. No verão, frutas e insetos. No outono, acumula gordura para enfrentar o inverno. Essa flexibilidade permitiu que ocupasse florestas, montanhas, pântanos e até áreas próximas às cidades, algo raro entre grandes mamíferos. Mas viver perto das pessoas trouxe um novo desafio. Quanto mais o ser humano expande seu território, maior é o número de encontros entre os dois. Ainda assim, o urso negro quase sempre escolhe a fuga. Apesar do porte imponente, confrontos são sua última opção. Talvez sua maior habilidade nunca tenha sido correr, escalar ou lutar. Foi aprender que sobreviver depende de mudar antes que o ambiente obrigue você a mudar. Durante milhões de anos, muitos ursos ficaram maiores para dominar seus ambientes. Mas, em algum momento, a evolução tentou uma estratégia completamente diferente: diminuir de tamanho. E foi exatamente isso que permitiu a esta espécie conquistar um lugar onde os gigantes nunca conseguiriam viver. Esse é o urso do sol, ou Elarctos malaianus, da família Ursidae. Vivendo nas florestas tropicais do Sudeste Asiático, ele é o menor urso do planeta, raramente ultrapassando 1,5 metro quando fica em pé. O curioso é que essa nunca foi uma desvantagem. Nas copas das árvores existe um mundo repleto de frutas, insetos, principalmente, mel.
Enquanto espécies maiores mal conseguem subir pelos troncos, o urso do sol escala com facilidade, usando garras longas e curvas que funcionam como verdadeiros ganchos naturais. Mas alcançar o alimento era apenas parte do desafio. Para retirá-lo de troncos ocos e colmeias profundas, a evolução desenvolveu outra ferramenta impressionante, uma língua que pode ultrapassar 25 centímetros, longa o suficiente para alcançar mel, larvas e insetos escondidos onde poucos mamíferos conseguem chegar. Seu pelo curto também conta uma história. Diferente dos ursos que enfrentam neve e frio intenso, ele vive em um ambiente quente e úmido. Carregar uma pelagem espessa significaria reter calor em excesso. Ao reduzir esse casaco, seu corpo passou a dissipar melhor a temperatura, economizando energia durante todo o dia. No peito, uma mancha clara em formato de ferradura inspirou seu nome em diversos países asiáticos, lembrando o brilho do sol surgindo entre as árvores. Até hoje, ninguém sabe ao certo por que esse desenho evoluiu, mas cada indivíduo apresenta uma marca ligeiramente diferente. O urso do sol prova que a natureza não cria vencedores apenas aumentando força ou tamanho. Às vezes, vencer significa ser leve, ágil e alcançar aquilo que nenhum gigante consegue tocar. Em uma mesma floresta, existe um urso capaz de viver tanto no chão quanto entre as árvores. Enquanto muitos animais escolhem apenas um caminho para sobreviver, ele decidiu dominar os dois. Esse é o urso asiático, ou Ursus tibetanos, da família Ursidae. Encontrado das montanhas do Himalaia até as florestas do Japão e do Sudeste Asiático, ele carrega no peito uma mancha clara em forma de meia-lua, marca que lhe rendeu o apelido de urso da lua. Mas sua característica mais importante não está na aparência. Ela está na forma como utiliza o ambiente. Diferente dos grandes ursos que passam quase todo o tempo no solo, o urso asiático sobe em árvores com uma facilidade impressionante. Lá em cima, encontra frutas, nozes e abrigo, escapando de disputas que aconteceriam no chão da floresta. Essa habilidade também mudou seu comportamento. Em vez de apenas procurar alimento, ele constrói plataformas de galhos entre os ramos para descansar e se alimentar com segurança. Algumas dessas estruturas permanecem nas árvores mesmo depois que o urso vai embora, revelando silenciosamente sua passagem pela floresta. Apesar da agilidade, sua vida ficou cada vez mais difícil. A destruição das florestas reduziu o espaço onde pode escalar, descansar e encontrar alimento. Um animal que passou milhares de anos aperfeiçoando sua relação com as árvores agora precisa enfrentar um desafio criado em poucas décadas. Talvez sua maior lição seja esta: sobreviver nunca significou ser o mais forte, mas saber usar cada oportunidade que o ambiente oferece. Foi exatamente assim que diferentes espécies de ursos conquistaram desertos de gelo, montanhas, florestas tropicais e bambuzais. No fim, todos pertencem à mesma família. Mas cada um escreveu sua própria história para continuar existindo.